No nosso dia a dia, costumamos realizar diversas tarefas sem se importar muito com aquilo. Coisas como esticar o braço e pegar um copo d'água para beber acabam não sendo tão apreciadas. Mas acredite, existem pessoas no mundo que sonham em poder conseguirem fazer algo tão simples, sem a ajuda de cuidadores ou equipamentos especiais, pois elas não possuem certas partes do corpo. Alguns casos são extremamente chocantes, se tornando até uma lição de gratidão pela vida. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Você já imaginou viver sem braços e sem pernas? Parece difícil, não é mesmo? Pois é, essa é a realidade de Thiago Link, um rapaz do Rio Grande do Sul que nasceu com uma condição rara chamada tetra-amélia, onde a pessoa não tem os membros. Mas o mais impressionante é que, apesar dos desafios, Thiago nunca desistiu e vive uma vida cheia de vontade e alegria. Sem braços, sem pernas e sem limites. Como ele mesmo diz, Thiago faz de tudo um pouco. Ele escreve, desenha, joga videogame e até escova os dentes sozinho, usando a boca e um pedacinho de perna que ele tem no lado esquerdo. Ele também se locomove com uma cadeira motorizada ou até caminhando do jeito que consegue. Ele está sempre cheio de energia e o pior é que não reclama de nada. Pelo contrário, ele sempre agradece por tudo que tem. Enquanto muitas pessoas da sua idade ainda estão lutando para conquistar o primeiro emprego, Thiago já trabalha como palestrante motivacional, percorrendo diversas cidades do Brasil, levando a sua mensagem de fé e superação até as pessoas. Ele já falou para mais de 300 plateias em 7 estados diferentes. Nessas verdadeiras aulas que ele dá, ensina que todos nós podemos conquistar nossos sonhos, desde que tenhamos fé e não desistamos. Inclusive, ele acredita que nasceu dessa forma para poder ser um exemplo e ajudar as pessoas a terem sucesso em suas vidas. Dallas Waynes, um americano de Fort Worth, no estado do Texas, sofreu um acidente de trabalho bizarro e horrível que mudou sua vida para sempre. Em novembro de 2008, Dallas estava pintando uma igreja quando encostou a testa num fio de alta tensão e recebeu uma forte descarga elétrica. O acidente foi tão grave que acabou com o seu rosto, além de deixá-lo cego. Sem nariz, lábios ou sobrancelhas, Dallas perdeu sua face e, para piorar a situação, agora mal conseguia abrir a boca. Ele foi levado de helicóptero para o hospital e os médicos logo avisaram a família que Dallas provavelmente não conseguiria andar de novo, nem conseguiria falar pelo resto da vida. Foi um pesadelo, mas felizmente ele conseguiu sobreviver. Depois de várias cirurgias e diversas complicações de saúde, ele foi se recuperando aos poucos. Contra todas as probabilidades, ele surpreendeu os médicos e reaprendeu a falar. Nessa altura, ele já estava até conseguindo comer sozinho, surpreendendo todo mundo. Mas calma, que essa história ainda não terminou. 3 anos depois do seu acidente, em 2011, Dallas Waynes se tornou o primeiro americano a passar por um transplante total de rosto. Uma equipe de mais de 30 profissionais trabalhou por 15 horas para dar um novo rosto a ele. Pelo milagre da medicina moderna, ele recuperou não apenas a aparência de um rosto, mas também suas funções. Com o novo nariz, Dallas pôde finalmente sentir o cheiro das coisas novamente. E até se emocionou ao sentir o beijo da sua filha no rosto. Depois de mais de 50 cirurgias e muito esforço, sua vida estava finalmente voltando ao normal. Ele até se casou com Jamie Nash, uma outra sobrevivente de queimaduras graves que teve mais de 70% do seu corpo queimado. O casamento, no entanto, não demorou muito tempo. Em 2021, eles se divorciaram, mas hoje em dia está em outro relacionamento com uma mulher que, assim como ele, é cega. Milena Ninnemann, uma paranaense de 24 anos, passou por uma verdadeira tragédia na sua vida. Tudo por conta de uma doença extremamente comum. Em 2017, aos 19 anos, ela começou a se sentir mal, achando que era só uma gripe. A coisa foi ficando séria e rapidinho ela acabou na UTI, onde ficou internada por 52 dias, sendo 45 deles entubada. Milena estava com uma simples pneumonia, mas a bactéria se espalhou rapidamente por todo o seu corpo. Por causa da infecção, suas mãos e pés acabaram necrosando e os médicos não tiveram outra escolha a não ser amputá-los. Foi um momento muito difícil, mas a garota se revelou incrivelmente corajosa, não se deixando abalar. Depois de se recuperar da doença, ela continuou correndo em direção aos seus sonhos.
Depois de um tempo, Milena foi chamada para participar de um programa de televisão, onde ganhou próteses para as mãos e pés. A partir daí, sua vida começou a mudar novamente, mas dessa vez para melhor. Graças a essas próteses, ela conseguiu retomar a independência e hoje faz de tudo, sem precisar de ninguém. Aliás, Milena até se mudou para o estado de São Paulo, onde terminou todo o processo de adaptação com as próteses. Atualmente, a jovem já terminou o curso superior e trabalha como nutricionista, além de ter milhares de seguidores em suas redes sociais, onde compartilha vídeos de maquiagem. A mão biônica dela, que faz 14 tipos de movimentos, permite que ela faça suas maquiagens sozinha, e ela faz melhor do que muita gente por aí. Imagine passar a vida inteira sendo caçoado sem poder nem falar ou comer com as outras pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu com Joseph Williams, um americano de Chicago. Ele nasceu sem mandíbula, uma condição rara que o deixou sem poder abrir a boca. Para comer, tem que usar um tubo no estômago. Para se comunicar, só com sinais ou escrevendo em papel. O pior é que, com o tempo, Joseph já tinha até perdido a esperança de arrumar uma namorada. Ele achava que ia passar o resto da vida sozinho, mas em 2019 a vida dele deu uma reviravolta intensa quando conheceu Vânia. Eles começaram como amigos, mas logo o romance brotou e acabaram se casando em 2020. Joseph diz que sofreu demais com o bullying desde criança. Muita gente corria dele com medo ou faziam piadas cruéis. O que salvou ele de desistir de tudo foi sua fé em Deus. Ele acredita que ganhou essa cruz porque Deus sabia que ele conseguiria carregá-la. Hoje, casado e feliz, ele não quer que a falta de uma mandíbula defina sua vida. Além de trabalhar como soldador, o sonho dele é ser DJ, mostrando que ninguém deve desistir do que ama, mesmo diante dos desafios. A história de Jabari Gray, um americano que nasceu em San Antonio, é praticamente inacreditável. O pequeno veio ao mundo sem pele no primeiro dia de 2019, chocando até os médicos que nem sabiam que ele tinha. A maioria achava que ele não ia sobreviver, mas Jabari não se entregou. Recentemente, em janeiro de 2023, ele comemorou seu 4º aniversário, enchendo de orgulho sua mãe Priscila Maldonado. Ela lembra bem como foi ouvir dos médicos que o filho não viveria muito. Ele nasceu faltando quase toda a pele do corpo e teve que ser levado direto para o Hospital Infantil do Texas, em Houston. Lá, ele passou por uma série de cirurgias, incluindo um transplante de pele em 95% do corpo antes mesmo de completar um ano. Mas o pior é que com o tempo a pele cresceu onde não devia. Os braços de Jabari ficaram colados ao corpo e o queixo grudou no peito. Isso também aconteceu com os dedos e até os olhos, deixando ele cego, mesmo após várias tentativas de cirurgia. O que impressiona é que, mesmo com tantas dificuldades, Jabari é descrito pela mãe como um garoto feliz e engraçado, mesmo sem poder falar. Ele pesa apenas 8 quilos, muito abaixo do esperado para uma criança de sua idade, mas está sempre tentando se mover e brincar, apesar de ter dificuldade em manter o equilíbrio. Priscila tem esperança que as próximas cirurgias ajudem a soltar mais partes do corpo do filho, melhorando sua qualidade de vida. Ela prefere ignorar os comentários maldosos que recebe na internet, se concentrando na força, fé e esperança que a mantém de pé nessa jornada com seu filho guerreiro. Lizzy Velasquez nasceu com uma condição raríssima que a impede de ganhar peso. Por conta disso, seu corpo não acumula gordura, deixando-a com apenas 26 quilos, mesmo comendo 60 vezes ao dia. O pior é que, por causa dessa aparência, Lizzy foi chamada de a mulher mais feia do mundo por pessoas maldosas da internet. Mas não é apenas na internet que ela sofre humilhações. Na verdade, desde bem cedo na vida, ela já ouvia risadinhas, comentários cruéis. Em 2016, quando tinha apenas 17 anos, um vídeo com a sua imagem começou a circular pela internet, viralizando com milhões de visualizações, chamando ela de mulher mais feia do mundo. A partir desse momento, o bullying ficou ainda mais pesado. Porém, Lizzy não abaixou a cabeça. Ao invés de se trancar em casa, resolveu mostrar que o que importa não é a aparência e começou a dar palestras motivacionais. Ela até fez uma apresentação num famoso evento dos Estados Unidos, do TEDx. Além de sofrer com a magreza extrema, Lizzy é cega de um olho e tem dificuldade de enxergar com o outro. Mesmo assim, ela vive como qualquer outra pessoa. É comunicadora formada e ainda encontrou forças para escrever livros sobre autoaceitação. No fim das contas, virou um exemplo de superação, mostrando que não importa o tamanho dos obstáculos, sempre é possível superá-los. Hoje em dia, ela até possui um canal aqui no YouTube, como o de qualquer outra influenciadora, onde compartilha seu dia a dia em vlogs, ensina-se a maquiar e muito mais. Apesar
apesar das coisas horríveis que falam dela, Liz está muito bem consigo mesma. A história de superação de Gabi Show também é uma dessas de deixar a gente de queixo caído. A menina tinha só 9 anos quando descobriu um câncer raro no osso da perna. A única solução para salvar sua vida era amputar a perna. Os pais dela, Debbie e Andy Show, mal podiam acreditar. Ela foi levada ao hospital depois de sofrer uma queda enquanto estava patinando no gelo. Os médicos chegaram a pensar que era só uma fratura, mas depois de vários exames descobriram o câncer. Seus pais ficaram extremamente abalados. Imagine ver sua filha, que amava dançar balé, perder uma perna. Mas em vez de desistir dos seus sonhos, Gabi encarou o problema de frente. Com a ajuda de uma cirurgia chamada plastia de rotação, seu pé foi conectado de novo à coxa para servir de joelho. Gabi passou por 12 sessões de quimioterapia e mais um ano de recuperação até conseguir andar de novo. Depois foi outro ano para ela voltar a dançar. O pior é que ela conseguiu se tornar uma bailarina de sucesso, usando uma prótese para participar das competições. Apesar de amar a dança, seu sonho começou a se transformar depois da devastação que sofreu e ela passou a querer ajudar outras crianças diagnosticadas com câncer. Hoje em dia, Gabi mudou de profissão e se tornou uma oncologista, uma médica especializada em câncer. Além disso, acumula milhares de seguidores em suas redes sociais, onde continua compartilhando mais histórias de superação. Certamente, ela é um exemplo a ser seguido de perto. Um menino chinês de 5 anos, chamado apenas DJ, J em inglês, chamou muito a atenção em 2015 quando apareceu em documentários relatando sua luta contra a anemia congênita. Jay nasceu em Guangdong, na China, e viveu num orfanato até ser levado para os Estados Unidos por uma família que o acolheu temporariamente. Ele pesava só 10 quilos quando chegou lá, extremamente desnutrido para uma criança da sua idade. Mas em apenas 3 semanas já ganhou mais de 2 quilos e até começou a se mostrar mais animado. Além de não ter nariz e ser cego, o pequeno também não consegue sentir o gosto direito, apenas uns 10% dos sabores. Se todos esses problemas não fossem o bastante, ele ainda tem uma secreção saindo do olho constantemente, direto do seu duto lacrimal por conta da má formação em seu rosto. Infelizmente, mesmo com a família temporária lutando para conseguir tratamento médico para o Jay, ele precisou retornar para a China por não ter encontrado um lar definitivo para ele. Desde 2016, quando programas de televisão fizeram essas matérias, não existe mais notícias dele. Tomara que tudo tenha dado certo para o menino e ele tenha encontrado uma família para acolhê-lo tanto quanto essa temporária gostaria de poder fazer. Carlos Rodrigues chamou a atenção do mundo todo por um motivo mais do que impressionante. Ele vive com metade da cabeça. Depois de um acidente de carro gravíssimo na adolescência, Carlos perdeu boa parte do crânio e do cérebro. E o pior é que tudo aconteceu porque ele estava sob influência de substâncias ilegais e ainda por cima embriagado. Por conta disso, ele perdeu o controle do carro e bateu com tudo num poste, sendo arremessado pelo para-brisa e aterrissando de cabeça no chão. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde médicos tiveram que remover uma parte da sua cabeça para salvar sua vida. O mais incrível é que, mesmo com apenas metade do cérebro, Carlos continua levando a vida como qualquer pessoa. Ele lembra das coisas, conversa normalmente e faz tudo o que pessoas com o cérebro intacto conseguem fazer. O acidente aconteceu quando ele ainda era um adolescente e por isso o cérebro dele, ainda em desenvolvimento, deu um jeito de se adaptar à falta do pedaço que faltava. Apesar da história bizarra, Carlos não ficou longe de problemas. Em 2010, ele foi preso novamente e ficou famoso quando sua foto viralizou por causa do formato da sua cabeça. Apesar dos seus erros com a justiça, ele tenta passar uma boa mensagem para os jovens de hoje em dia, dizendo para não serem tão estúpidos como ele foi, senão vão acabar perdendo a cabeça, literalmente. Seus amigos o chamam de metadinha, mas Carlos não parece se incomodar. Ele vive alegre e sorridente e tomara que acate os próprios conselhos e não cometa mais crimes de agora em diante.
A parte do corpo que está faltando em Emily Green não é tão visível quanto os outros casos desse vídeo, mas em certos momentos pode ter certeza de que ela sente muita falta desse pedaço precioso com o qual nasceu sem. Emily tem uma condição extremamente rara chamada Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que afetou seu desenvolvimento. A jovem, que mora no Reino Unido, foi diagnosticada aos 16 anos e descobriu que não tinha útero nem uma vagina totalmente formada. Desde então, ela vem passando por tratamentos difíceis para conseguir recuperar sua autoestima e saúde. A vida de Emily nunca foi fácil. Desde cedo, ela se sentiu envergonhada pela sua condição. Ela dizia que não se sentia uma mulher. O pior é que seus tratamentos iniciais não renderam resultado algum, obrigando ela a passar por uma cirurgia dolorida para tentar criar o canal vaginal. Tal procedimento utilizou um dispositivo no abdômen para esticar os tecidos. Apesar de todas as dificuldades, Emily conseguiu seguir em frente. Ela encontrou apoio em outras pessoas que também possuem a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser e começou a compartilhar sua jornada na internet. Hoje, ela se sente mais confiante e faz questão de contar sua história para que outras mulheres não se sintam sozinhas. Emily ainda não sabe se poderá ter filhos, mas afirma que isso não vai definir quem ela é. Com o apoio da comunidade, ela agora vive sua vida sem deixar a síndrome ou a tristeza tomarem conta dos seus pensamentos. Mary Magdalene, uma influenciadora do Canadá, está dando o que falar na internet. Conhecida por gastar mais de R$500 mil em cirurgias plásticas, ela passou por um baita perrengue quando uma de suas próteses gigantes de silicone, pesando 10 quilos, explodiu. A mulher ficou com uma aparência bizarra e admitiu que está parecendo uma alienígena de monopeito, devido à diferença drástica de tamanho entre um seio e outro. Essa mulher, que já chegou a quase morrer durante outras cirurgias arriscadas de modificação estéticas, diz que quer fazer ainda mais plásticas. Com anos de modificações nas costas, Mary já fez plásticas no nariz, lipoaspirações e até uma cirurgia bizarra para implantar silicone nos seus lábios, em todos os 4 lábios. Pois é isso mesmo que você entendeu. Mesmo com todos esses problemas, a influencer parece estar se divertindo com a sua fase monopeito, chamando a atenção de curiosos na internet. Ela chegou a afirmar que seu visual diferente do comum é atraente para certas pessoas. No entanto, em suas publicações, vários seguidores demonstram preocupação com sua saúde, dizendo que seu corpo está literalmente pedindo socorro para ela parar de fazer tantas plásticas exageradas. Agora, resta saber se Mary Magdalene vai voltar ao natural ou se vai continuar buscando a aparência bizarra que a deixou famosa na internet. Alguns anos atrás, os irmãos britânicos Kian e Callum Jaham, que tinham 11 e 7 anos respectivamente, nasceram sem os dedos dos pés por conta de uma condição raríssima que afeta apenas 125 pessoas no planeta inteiro, chamada Síndrome de Adams-Oliver. Além de não terem os dedos dos pés, eles têm as mãos mal formadas e pés em forma de toco, o que sempre causou muita dor quando tentavam jogar futebol, o esporte que mais gostam. O pai dos meninos, John Jaham, que também tem a mesma condição e não sabia que sua doença poderia ser herdada geneticamente, resolveu tomar uma atitude. Como o sistema de saúde pública na Inglaterra não cobria próteses de silicone para os filhos, ele criou uma campanha de arrecadação de fundos. Amigos, familiares e até desconhecidos ajudaram e conseguiram levantar o equivalente a quase R$50 mil para que os garotos ganhassem pés novos. As novas próteses foram um presente de Natal adiantado para os irmãos, que ficaram eufóricos com a novidade. Eles puderam chutar a bola sem sofrer com dores terríveis nos pés. John comentou que agora os filhos poderão até escolher sapatos como todo mundo, além de usar chinelos, que era um sonho dos meninos. Para completar, as próteses são tão realistas que as pessoas nem vão perceber que são pés de verdade, evitando bullying entre seus amigos da escola. Agora, de pés novos, o pai afirmou que está na hora de recuperar o tempo perdido que essa doença causou, brincando de bola com seus filhos sem precisar sofrer tanto quanto antigamente. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.